Boa noite. Deixa eu preparar aqui. Boa noite, Camila, Rebeca, Davi, Daniela. Deixa eu ajeitar aqui o... Vou chamar aqui a doutora Daniela pra gente começar a nossa live. Nossa, mas tá escuro esse... Ver se dá certo aqui. Vou chamar a doutora Daniela aqui, tá? Pra começar a nossa live. Se vocês tiverem alguma pergunta, a live é sobre acordos trabalhistas. Coloquem aqui na caixinha de perguntas, que no decorrer da live a gente vai respondendo e comentando, tá certo? Conhece alguém, algum trabalhador que tenha interesse no conteúdo dessa live? Compartilha a live, tá bom? Deixa eu chamar aqui a doutora. Vocês conseguem me ouvir bem? Keivila, boa noite. Boa noite, Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Tá bem? ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Acho que tá um pouquinho Acho que alto. tá um pouquinho alto. Você tá ouvindo de outro canto, né? Tá me ouvindo bem? Tô. Ótimo. Seja bem-vinda aqui, tá certo? Agradeço por ter aceito o convite. Fala um pouquinho de você, da tua carreira profissional. Então, eu sou advogada trabalhista, né? Aqui de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A doutora aí de Fortaleza. Fortaleza. É um prazer, né? Mantermos aí este contato. Já estou há 8 anos, né, no mercado, tenho um escritório aqui na região. É um escritório bem especializado na área trabalhista, né? Então, Na área a gente trabalhista. vem acompanhando aí todo esse histórico trabalhista, né, que nós tivemos aí a reforma em 2017. Então, é um escritório, graças a Deus, estamos assim buscando sempre estar mais preparados, né? Hoje, Sim. especialista em compliance trabalhista também. Uhum. Né? Mas a doutora atua também? Pois é, o áudio tá dando eco. Você tá Vou usando... colocar o fone de ouvido. Pronto. Que vai ficar melhor. Só um minutinho. Eu tentei colocar o microfone, mas não deu certo. Mas vai dar certo. Ela coloca para ver se melhora. Aí vocês me falam se tá melhor, tá certo? Ótimo. Só ajeitar aqui, só um minutinho. Bom, e agora, tá me ouvindo bem? Tá melhor? Sim. Tá Ótimo. Mas deu uma melhorada, não foi, Camila? Só sinaliza. Melhorou? Pra mim, ok, melhorou, Pronto, então a live de hoje, pessoal, é sobre acordo trabalhista, tá certo? Eu convidei a doutora para a gente ter um papo aqui. Se vocês tiverem dúvida, coloquem nos comentários aqui na caixinha de perguntas, zero bala. Tá? E a gente vai conversando no decorrer da nossa live, tá? Mas o que eu queria mesmo, para a gente até introduzir, começar aqui o conteúdo da live, é falar o quê? Em 2017 teve o quê? A reforma trabalhista, como bem a doutora Daniela falou, tá? E com essa reforma, tivemos algumas novidades, inovações, algumas alterações, tá? Principalmente em relação aos acordos trabalhistas, tá? Eu sou advogada também, só que aqui em Fortaleza, né? Advogo também há 8 anos e a minha advocacia eu trabalho somente para trabalhadores, tá? Então, o foco da minha advocacia é exclusivamente para trabalhadores, tá bom? E se vocês conhecem algum trabalhador que queiram aí conhecer seus direitos, compartilhe a live, tá certo? Então, vamos lá. Em 2017 teve a reforma trabalhista e teve algumas inovações em relação aos acordos, tá? E aí eu queria que a doutora Daniela até falasse como é que acontecia na prática, né? E assim, pessoal, acordo, muitos trabalhadores me perguntam em relação a acordo, sabe? Ah, doutora, como é que eu sei que esse valor do acordo tá assim, razoável? Isso.
em relação aos meus direitos? Como é que eu sei? Gente, eu vou falar aqui numa linguagem para vocês entenderem mesmo. Como é que eu sei que a empresa está me passando a perna, tá? Então, isso tudo a gente vai esclarecer aqui para vocês nessa live. Aí eu queria que a doutora Daniela comentasse como é que acontecia, antes até da reforma, esses acordos, né? Que a gente chama muito aqui no direito de acordo por fora. Comenta um pouquinho, doutora. Então, antes da reforma, né, o empregado às vezes queria sair da empresa, bom, ia conversar com o empregador, vou fazer um acordo com a empresa, né, para me mandar embora. Era essa a expressão que a gente ouve, até hoje ouvimos muito, né, doutor? Uhum, Então, nesse momento, a empresa falava, olha, eu vou te mandar embora, porém você tem que me devolver a multa de 40% do fundo de garantia. clássico, Né? clássico. Assim, hoje ainda acontece. Doutor, está certo isso? Não, não está certo. E mesmo naquela época também estava errado. Então, naquela época ainda não existia, né, uma possibilidade legal de acordo trabalhista. Estão me ouvindo bem? Sim, tudo ok. Ótimo. Então, com essas... eu imagino que o legislador, né, pensando, inclusive, na solução desse imbróglio aí, que é essa... Porque o trabalhador, ele sempre saía no prejuízo, né? Muitas vezes a empresa descontava a multa de 40% e ainda algum direito aí que o trabalhador possuía. Por exemplo, aconteceu recentemente aqui no escritório, né? Fiz um atendimento que, além de exigirem a multa de 40%, descontaram do trabalhador o aviso prévio indenizado. Assim, não descontaram exatamente lá no documento, né, na rescisão. Pediram para ele devolver, né? Na hora do pagamento... Só para o pessoal entender como é que funcionava. O trabalhador, né, fazia um acordo com o patrão para sair da empresa, tá certo? E o que o patrão falava? Não, tudo bem, eu faço acordo com você desde que você me devolva 40% do FGTS. Ele vai depositar e o trabalhador vai e devolve. Esse tipo de acordo, pessoal, não é permitido por lei. Não sei se alguém já passou por essa situação ou conhece algum trabalhador que já passou por essa situação, tá? Não é permitido. Então, com a reforma trabalhista, acontecia, né, assim, até a reforma, hoje em dia sim, mas a intenção da reforma nesse sentido foi até boa. Evitar, né? Para regularizar essa situação, tá? Então, o que acontecia? Para tentar regularizar essa situação, veio essas alterações da reforma trabalhista em relação ao acordo, tá? Então, o trabalhador devolvia os 40%, mas os 40% é do trabalhador, tá? Então, não é permitido esse tipo de acordo, é fraude à legislação trabalhista. Não é isso, doutora? Realmente, isso é fraude, não é legal. Você não tem que devolver esses 40% para o empregador. Com a reforma, né, como nós iniciamos aí mencionando, o acordo entre o trabalhador e o empregador para a rescisão contratual, ele passou a ser legal. Mas e aí, eu vou ter que devolver a multa do 40%? Isso se tornou legal? Não. O acordo legal hoje, previsto na CLT, que é a novidade trazida pela reforma, né, doutora? Isso. É o seguinte, empregador, eu quero sair. Vamos fazer um acordo? Vamos. E aí, o que esse acordo ele abrange? Eu tenho que devolver 40%? Não. O que acontece? A empresa, para ela te demitir, ela não vai pagar 40%. Ela vai pagar 20%. Correto, doutora? Isso. Então, com isso, é um incentivo. A empresa vai pagar a multa menor, né, que é os 20%, e também, se for o caso de aviso prévio indenizado, a empresa paga a metade. Então, o que os nossos legisladores disseram? Olha, trabalhadores e empresários, vamos chegar num acordo que vai ser bom para vocês dois, vamos equilibrar essa relação? A empresa não vai ficar com um ônus muito grande, né, que seria pagar 40% mais aviso, mas em troca, em contrapartida, né, o empregado ele vai fazer o seguinte: olha, você quer fazer um acordo com a empresa? Quero. Então, a empresa não vai te pagar a multa de 40%, vai te pagar 20%,
vai te pagar metade do aviso prévio, indenizado, e você, trabalhador, vai receber 80% do valor que você tem depositado de fundo de garantia, correto, né, doutor? Isso. Só que você não vai receber o seguro-desemprego. Uhum. Então, Isso em caso se realmente ambas as partes, trabalhador estiverem de e acordo, empregador, né? tiverem interesse de fazer acordo, tá, pessoal? Não é obrigado as partes, né, realizarem acordo, não. Tá? É só se realmente, Exatamente. para evitar essas fraudes que vinham acontecendo, né, anteriormente, essa devolução dos 40% do FGTS, foi feita a rescisão por comum acordo, tá? Lá na reforma trabalhista de 2017, tá bom? Então, a rescisão Exatamente. por comum acordo é justamente para regularizar esses acordos, tá bom? Então, se a empresa e o trabalhador tiverem interesse em realizar o acordo, aí faz nesses moldes que a doutora acabou de fazer. Lembrando, foi uma boa colocação, não tem levantamento de seguro-desemprego, ok? Exatamente. Só que, doutora, vamos lembrar, me veio aqui uma situação seguinte, olha, Uhum, se a empresa quer te demitir, ela não tem que te oferecer esse acordo, porque o interesse dela é te demitir, uhum. né? Então, muitas vezes, o que que acontece? O Tem que empregador, ficar ele atento, né? aproveita da situação, né? Ele Exatamente, tem que aproveita ficar da atento. situação. Ô, fulano, olha, eu tô querendo te mandar embora, mas eu não tô com condição. Vamos fazer um acordo? Né? Infelizmente, isso acontece muito. Então, assim, os trabalhadores precisam ter atenção neste ponto, porque nem sempre aquilo que está sendo te ofertado é exatamente o que você tem É a melhor direito. opção, exatamente. Exatamente. Então, esse comum acordo é, olha, vamos fazer um acordo. E geralmente acontece, né, do trabalhador para o empresário, porque a intenção é realmente do trabalhador sair, né, que surge essa questão do acordo. Porque quando o empresário geralmente quer demitir, ou ele demite normalmente, né, Exatamente. e pronto. Agora, quer pirraçar o trabalhador que arrumou outro emprego, eles vão tentando aí um pedido de demissão. E aí Uhum. a legislação veio para É. falar, olha, você não precisa pedir demissão, tenta fazer um acordo. A empresa Uhum. vai ter menos custo, então será mais fácil resolver essa situação, não é mesmo? Verdade. Então, Para o trabalhador que já tem um emprego em vista, com certeza a rescisão por comum acordo é muito melhor do que ele pedir demissão, sem sombra de dúvidas. com certeza, Verdade, com verdade. certeza. Com certeza. Mas assim, pessoal, vamos ficar atento, tá? Não significa o que eu temo muito, né? Que às vezes o trabalhador, doutora, a empresa pode fazer outro tipo de acordo comigo, fora a rescisão por comum acordo, poder pode, mas, né? É outra novidade aí da reforma trabalhista, que é o acordo extrajudicial. Mas, trabalhador, você tem que ter advogado, o seu advogado, a empresa tem que ter o advogado da empresa. O que eu vejo muito é a empresa querendo assim, olha, Eu vamos arrumo fazer um advogado para você. o mesmo advogado, aí não tem condição. Aí eu digo assim, corre Exatamente. nada, né? Exatamente. E isso é muito importante, doutora, lembrar, porque, olha, se o seu empregador está querendo fazer um acordo com você, é seu direito procurar um advogado da sua confiança. Sim. O que a gente vê muitas vezes é o empregador, olha, vamos fazer um acordo assim, eu arrumo um advogado para você. Ah, meu Deus do céu. Então, não é aí o aconselhável, porque você precisa ter alguém do seu lado que seja imparcial, não é mesmo? Uhum, com É certeza. um conselho que a gente sempre dá também nessas situações. Uhum. Aqui na região não é muito comum, né, esse acordo aí extrajudicial para homologação, né? Mas acontece muito de algumas situações, né? Eu creio que em outros países, né, do empregador querer arrumar um advogado do trabalhador. Não caia nessa cilada. Porque, infelizmente, né, é uma questão discutível, porque você não tem uma pessoa que você contratou que está defendendo os seus direitos, né? Uhum. É muito Com complicado certeza. E isso. assim, pessoal, acordo tem que ter equilíbrio, né? Tem que dar bom para os dois. Se você não tiver do seu lado seu advogado, tá? Cadê o equilíbrio nesse acordo, desse pacto? Cadê? Sabe?
Então, assim, o advogado, ele sabe, né, dos seus direitos, ele sabe os valores, questão de valores, né, o que é que tá bacana, o que é que não tá razoável nesse acordo, tá? Às vezes o trabalhador não sabe nem o que tá assinando, assina, né, acha, não entende, infelizmente, né, não entende, e aí já foi feito, não é isso? E Sim. aí depois que ele procura o advogado para saber o que é que aconteceu, certo? Depois que já teve o prejuízo, né? É, até assim, puxando um pouquinho aqui, em falar em assinar documento e tudo, eu tenho vários casos aqui de ações trabalhistas que aconteceu basicamente nesse período de pandemia, né, que está tendo e tudo, o que o trabalhador, né, o empregador fez o termo de rescisão, tá? E aí o trabalhador acabou assinando e não recebeu o valor que tinha no termo de rescisão. Tá? E aí ele liberou o FGTS, seguro do trabalhador, mas o valor que tinha naquele termo de rescisão, o trabalhador simplesmente não recebeu, mas consta lá a assinatura que ele recebeu. Então, quando você está assinando um documento, basicamente você está concordando com o que está escrito ali naquele documento, tá? E no termo de rescisão é como se fosse um recibo, tá? Você está confirmando que recebeu aquele valor. Por quê? Porque a rescisão ela pode ser paga em dinheiro, não necessariamente em depósito, tá certo? E hoje não tem mais a obrigação de ser assistido por sindicato. Então, Exatamente. a empresa acaba aproveitando dessa situação para Dessa lesar, né, o situação. trabalhador. Às vezes aproveita do desespero do trabalhador, né? Porque ele está precisando de dinheiro, tá? E aí, olha, assine aqui que eu vou liberar seu FGTS, seu seguro, né? E o trabalhador se vê sem saída e acaba assinando, tá? Ah, doutor, então isso não tem jeito? Não estou falando isso, né? Dá para entrar com ação, você tendo testemunha, outras pessoas que também passaram pela mesma coisa, dá para entrar com ação. O ideal é não assinar, tá certo? Então, muito cuidado em tudo que vocês assinam. Tá certo? Leiam direitinho. Se Exatamente. vocês têm dúvida, não assinem, tá? Busquem um advogado trabalhista de confiança, tá certo? Para depois não ser lesado, né? No sentido de prejudicado, tá bom? Sim. Em relação a essa questão da rescisão em comum acordo, só lembrando um pontinho que eu acho importante a gente deixar claro, porque a multa de 20%, gente, ela deve ser custeada pela empresa. Tá? O empregador não tem que pagar a multa de 20%, não. Ela foi reduzida de 40 para 20, exatamente falando para o empregador que ele vai ter um benefício, né? Que é uma redução aí dessa multa. Então, Uhum. já aconteceu também do empregador aceitar, né, concordar, ambos concordarem, mas aí chegou na última hora, o empregador entregou, porque hoje muitos fazem assim, eles entregam a guia, né, da multa rescisória e pede ao trabalhador que pague. Meu Então, Deus, você, é um trabalhador, absurdo. não tem que pagar nada. A multa de 20% ela é devida pela empresa, né? Em momento algum, o trabalhador tem que arcar com isso, não. Só frisando aí, porque ainda há esse tipo de prática, né? A Sim, pessoa, são fraudes, infelizmente, são tipos de fraudes, tá certo? Tá? sim, E infelizmente tem fraude. que ficar atento a isso, né? Então vamos para. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui. Eu assinei um documento para receber o seguro e o FGTS. Tudo bem, ok, mas não era da rescisão. O que a gente está falando aqui é o quê? Se você assinou o termo de rescisão, só assine se você recebeu o valor da rescisão, tá? Se a empresa falar, daqui a 2, 3 dias eu vou depositar a sua rescisão, mas assine aqui logo. Não, aí você fala, daqui a 2, 3 dias eu volto, aí eu assino quando estiver na minha conta, ou você pagar aqui na minha mão, tá certo? E cuidado com o envelope vazio, né? Oh, meu Deus Também do já céu. vi. Também é incrível a criatividade, né, das pessoas. Mas essa questão tem que ficar bem claro para o trabalhador que ele só deve assinar se ele estiver com dinheiro na mão. É, Ou por meio de conta, confere, espera ou 2 dias, conferir. espera cair, enfim, Felizmente. né? E teve muito aumento desse tipo de situação por conta da pandemia, viu, gente? Infelizmente, tem empresa que age de má fé. Da mesma forma, né, que tem bons empregadores, também tem os maus empregadores, não é verdade? Com certeza. Como tudo, né, na vida, né? Pronto, vamos Exatamente. lá. Doutora, você tem alguma curiosidade que queira compartilhar? Se vocês quiserem fazer as perguntas, podem fazer, que eu estou olhando aqui o chat. Sim.
Ah, Ainda sobre. outro Pode ficar à vontade, eu doutor. vou comentar que a gente falou aqui da rescisão por comum acordo, né? Sim. Levanta 80% do FGTS, metade do aviso e metade da multa do FGTS, tá? Agora, se, por exemplo, o trabalhador não quer entrar com ação judicial e quer tentar resolver de forma amigável com a empresa, tá? Você pode fazer um acordo trabalhista, agora acompanhado de advogado, só para deixar claro isso, tá certo? Por quê? Porque pode se entrar, né, para o juiz aprovar esse acordo, tá bom? Estou falando com outras palavras assim, porque foi também uma mudança, né, da reforma trabalhista de 2017, tá ok? Isso, exatamente. Só para a E às gente vezes, assim, esclarecer. acontece muito também do a empresa tá falindo, ela quer acertar com o trabalhador todos os direitos, mas ela não tem condições de pagar à vista. Então, acontece muito nessa possibilidade aí dessa celebração de um acordo extrajudicial, né, que é um acordo Uhum, trabalhista fora da justiça, e posteriormente homologado para ele ter isso. esse respaldo, Essa né? Porque segurança jurídica, né? exatamente, porque é um, como a palavra diz, é um acordo. As partes estão entendendo a situação da outra, né? E nada impede que eu acho que essa segurança jurídica trazida pela homologação judicial, né, tanto para É o importante. trabalhador, porque se a empresa não cumprir com esse acordo, né, extrajudicial, se ele foi homologado judicialmente, ele pode acionar o judiciário para uma execução porque ele Uhum, se torna um título executivo. Então, o trabalhador terá mais segurança, é, né, com esse tipo de acordo homologado em juízo, né, isso. principalmente nesse ponto da execução. Porque a gente Perfeito. sabe, como a doutora mencionou, a rescisão que ela é feita um exemplo, né? A rescisão, o trabalhador foi lá, confiou que a empresa iria depositar, mas não tem nada assinado, nada homologado, não tem nada que possa assegurar a ele que aquilo ali será cumprido. Então, Uhum, essa situação, ela, de fato, deixa o trabalhador ao mel, vamos dizer assim, né? Muito na mão da empresa. Então, com essa homologação do acordo extrajudicial, o trabalhador ter a oportunidade de ser acompanhado por um advogado, isso é muito importante, uhum, porque traz a ele a segurança que, de fato, isso. ele vai ter o direito dele resguardado, né? Uhum, isso. Então, basicamente é o quê? Quer entrar em acordo com o empresário, com o empregador? Chame seu advogado. Vocês podem se organizar, negociar o acordo, porque o advogado trabalhista ele tem conhecimento para isso, né? E aí tem que entrar na justiça só para o juiz aprovar o acordo, tá certo? Só para deixar claro em relação a isso, tá? Ótimo. O que que a doutora ia falando? Não, eu estava lembrando até de uma outra situação que a doutora falou sobre a questão de rescisão, mas até iria sair um pouco da nossa pauta, que seria acordos, que, bom, se de tudo não der certo, você quer sair da empresa, a empresa não está Ah, pagando os seus direitos, né? Você pode entrar com rescisão indireta, né? A doutora sim. teve falando aí durante a Eu acho que eu semana, falei, então, acho que eu falei agora há pouco, acho que eu respondi uma pergunta no story agora há pouco em relação a isso. Mas continue, isso, é importante os trabalhadores terem esse conhecimento, né? Se a empresa ela está assim tendo várias irregularidades com você, não está depositando FGTS, hora extra, fale um pouquinho mais em relação à rescisão indireta, que eu acho muito válido. Para os sim, com trabalhadores certeza. entenderem as opções, né? Claro. Então, uma das opções que eu vejo é mais comum, né, que acontece muito, é de fato o descumprimento do contrato de trabalho, que é uma das motivações para rescisão indireta, né? O que é esse descumprimento? Atraso no pagamento do FGTS. Tem empresas que têm aí anos sem depósitos, né, de FGTS. Isso é motivação para uma rescisão indireta, né? O não Isso. pagamento de horas extras, né? Questões até mesmo de segurança e higiene do trabalho, dependendo se você tiver provas, né,
bem contundentes em relação a isso, também é uma forma de descumprimento do contrato de Desvio trabalho, de né? acúmulo de função, que eu vi um comentário aqui também. Muito, acontece muito. Então, tudo aquilo que você vê, o, a- o atraso também reiterado de pagamento dos salários, né? Eu entendo também é uma motivação para rescisão indireta, porque Sim, está descumprindo o contrato de trabalho. sim, com A certeza. legislação já fixa que é até o quinto dia útil, né? O pagamento. Então, se a empresa reiteradamente vem atrasando o pagamento dos salários, paga de forma irregular, tem empresa que inclusive divide o salário Meu do Deus. trabalhador. Eu acho Uhum. isso um absurdo, né? Questão de fundo de garantia e INSS também. Obviamente que a gente não consegue executar, né, o Uhum. INSS na Sim, esfera trabalhista, mas é um descumprimento do contrato de trabalho. Porque sim. a empresa desconta do trabalhador, mas não repassa ao INSS. Isso É também igual é uma caso de falta grave. pensão também, né? Pensão Também, alimentícia, em contra-cheque tem muito. nossa, muito, muito, muito. Aí o trabalhador recebe uma intimação que vai ser preso se não pagar o valor, se ele Olha a está sendo confusão. descontado. É Olha a muito confusão. grave, muito grave. Então, são faltas graves do empregador para com o empregado, né? Exigir de você também que você realize funções e atividades que não sejam inerentes ao seu cargo, né? Também é uma motivação para a rescisão indireta, né? São muitos, eu não estou lembrando aqui de todos, né? A gente acaba falando desses mais importantes. O FGTS, por exemplo, hoje o trabalhador tem acesso aos aplicativos, né? Para ele estar conferindo se a empresa está pagando. Se você viu que não está quitando o seu fundo de garantia, por favor, entre em contato com a empresa. Se não resolver, é motivação para você fazer essa rescisão indireta. Um caso muito curioso que eu tive aqui no escritório recentemente, trabalhador, 15 anos de empresa, É muito tempo. 10 anos sem FGTS quitado. Mesmo que esse trabalhador entre na justiça, sabe quantos anos que ele vai conseguir recuperar do FGTS dele? 5 anos. Porque os últimos 5 estão prescritos. Correto, doutora? É. Então, olha como é grave essa situação. Infelizmente, né, como o trabalhador antigamente não tinha acesso a esse extrato, os anos se passavam e ele não tinha nem noção. Para ele estava tudo ok, né? Mas agora, com esses aplicativos, o trabalhador tem esse acesso, então, assim, quer Uhum. sair do trabalho, a empresa quer que você peça demissão, mas ela não está cumprindo, fique atento que você tem esse direito de você dar uma justa causa na empresa, que é a A rescisão rescisão indireta, né? indireta é uma justa causa na empresa. O trabalhador ele pode entrar com ação judicial, apresentar para o juiz as irregularidades daquele contrato de trabalho. Não pagamento de hora extra, ausência de depósito de FGTS, acúmulo ou desvio de função, enfim, são inúmeras razões, né, que geram uma rescisão indireta, tá bom? E aí o juiz vai analisar, tá certo, essa ação trabalhista, reconhecendo essas irregularidades, tá bom? FGTS, enfim, o que vai acontecer? O trabalhador ele vai receber as verbas rescisórias de uma demissão sem justa causa, ele não tem prejuízo, tá? Então, só porque a Exatamente. empresa não está cumprindo com as obrigações dela, o trabalhador não vai ficar no prejuízo, não. Se ele pedir demissão, aí ele fica no prejuízo, tá? Porque não vai receber FGTS, os 40% e o seguro, tá? Mas se ele entrar com a rescisão direta e o juiz vê que realmente a empresa não está cumprindo com as obrigações trabalhistas, o trabalhador ele vai receber as verbas de uma demissão sem justa causa. FGTS, 40% da multa, né? E o seguro. E Doutora, o desvio de seguro-desemprego. função, como é que eu poderia resolver? A mesma coisa. Ou você faz uma denúncia trabalhista, caso você queira permanecer na empresa e tudo mais, ou você entra com ação de rescisão indireta. Sim. É importante lembrar, doutora, essa questão da denúncia, né? Hoje o Ministério Público do Trabalho ele está muito acessível aos trabalhadores, né? Uhum. Eu vejo que é até mais acessível do que antes. Então tem canais de denúncia e eles fazem sim, eles investigam, né? Tem os sindicatos também, né? Que Sim. estão aí para fazer esse trabalho de fiscalização também, né? A gente sabe de até intermediar uma negociação, uma solução de um conflito, né?
O Exatamente. importante é não ficar calado. É não ficar calado, é Exatamente. buscar os seus direitos. Porque aí os anos decorrem, como esse caso que lhe informei, né, que eu contei aqui, o trabalhador vai ter aí 5 anos de prejuízo. Né? Uhum. 5 anos de fundo de garantia no prejuízo. Obviamente que nós, advogados, temos aí algumas opções, né, jurisprudenciais, enfim, de dano material, mas enfim, Uhum. isso E, tudo depende é, de uma interpretação, né? Mas o certo é, tá sem depositar, busque seus direitos, né? Porque isso. os anos passam e aí você pode ficar no Isso. prejuízo. Exatamente. Por que que acontece? O trabalhador ele tem um prazo para entrar com a ação, tá? Então, a partir da extinção do contrato de trabalho, tem 2 anos, tá certo? Mas o que acontece? Ele só pode reclamar os últimos Nos 5 anos. 5 anos. Então, por isso que, em relação ao FGTS, né, como é uma verba contínua, sucessiva, né, então pode ter esse prejuízo. Por isso que tem que ficar atento se a empresa está realizando os depósitos. E o aplicativo, pessoal, é o FGTS Caixa, que o trabalhador pode ter acesso Ótimo. ao extrato do FGTS, inclusive fazer o download do extrato completo. Tá bom? Dá para conferir tranquilo, né, doutora? Com certeza. Em relação a acordos trabalhistas, ficou claro o que a gente está falando por aqui? Eu acho que ficou bastante claro, né? Sempre com advogado, tá? Ah, doutora, mas vou bater no contador. Tá certo. Aí a empresa, ó, o contador diz, sei lá, um valor. A empresa, não, só dou a metade. E aí? Tá? Então, o contador ele sabe dos cálculos tudo direitinho, mas quem tem de processo, as regras processuais, é o advogado. E de fato do direito, né, doutora? Do Porque quem direito, entende exatamente. dos seus direitos é o advogado. E é Exatamente. muito importante, a função do Eu digo advogado isso é de porque fato muita gente fala, ah, mas eu bati com o o contador. contador. É muito válida essa colocação, assim, porque de fato nós temos aí Acontece. contadores que interferem muito nessas questões e acabam ajudando a empresa a lesionar o trabalhador. Às vezes, Infelizmente. não, eu digo assim, não é por querer, gente, não é. Eu acredito muito nisso, que não é por querer mesmo, tá? Sim. O funcionário que teve em período de redução ou suspensão de contrato terá um período, porque tem direito à indenização, tá bom? Como é que acontece? A gente até tá falando um pouquinho de algumas outras coisas, mas Sim. Mas se vocês tiverem dúvida, porque eu acho que a gente encerrou basicamente o tema do acordo, não foi, doutora? Sim, nós tínhamos até uma questão do acordo judicial, aquele também dentro, eu imaginei Ah, daquele dentro das própria ação trabalhista, né, que pronto, já já a gente vai seria falar. Deixa eu só falar isso. aqui para ela em Esse relação da, a isso. Isso. Você teve contrato suspenso ou reduzido, né? Sei lá, teve 60 dias. Porque, assim, eu sei que pode ter sido até mais, né? Porque houve várias medidas provisórias no decorrer do ano passado e tudo. Mas você vai ter direito ao período de estabilidade pelo mesmo período que o seu contrato ficou suspenso ou reduzido. Então, se fizer algum acordo, lógico que tem que estar incluso essa garantia, tá bom? a indenização, A né, doutora? indenização, exatamente. Isso. Se tem período de estabilidade, tem que ter a indenização pelo período de estabilidade. É Pronto. importantíssimo Doutora, frisar fale isso. agora da questão do acordo judicial, porque a gente falou muito aqui, né, da questão da rescisão por comum acordo, né, e também do acordo extrajudicial, tá? Lembrando que Sim. ambos os casos têm que ter advogado. Agora, vamos supor que o trabalhador entrou com a ação trabalhista e fez um acordo judicial. Lembrando, pessoal, acordo judicial, estamos falando o quê? Trabalhador com seu advogado, claro, na frente do Entrou juiz, na justiça. empresa com advogado. Temos aí uma relação mais equilibrada, tá bom? Pode falar, doutor. Sim. Então, sou trabalhador, tenho um advogado, resolvi processar a empresa na qual eu trabalhei. Beleza. Na primeira audiência, a empresa oferece um acordo, a gente chega num valor. Importante ressaltar que é o seguinte: eu, principalmente nas audiências em que isso acontece, o acordo ele só é celebrado se o trabalhador estiver concordando. Né? Em momento algum, se você não concorda, você se manifeste, é seu direito. Fale isso. Isso, Fale para o seu advogado.
olha, eu não concordo Eu com esse não quero. valor do acordo. Mas seu advogado vai conversar com você, porque ele vai lhe explicar os riscos, as vantagens, as desvantagens, porque tem que ter analisado o que também? Prova. O que é que a empresa está alegando? O que é que a empresa está provando? Quais as provas que o trabalhador juntou no processo, tá certo? Isso tudo o advogado vai analisar. Agora, se mesmo após a explicação você não concorda com esse acordo, você diz, eu não concordo com esse acordo. Pronto. E o advogado, ele não pode fechar um acordo se você não concordar. Questão até de ética, né? Exatamente. Principalmente em se tratando de audiência de conciliação. Aqui na minha região, a prática é mesmo se esse acordo seja celebrado, vamos falar, entrei com uma ação judicial, o advogado da empresa entrou em contato com o meu advogado. Mesmo nessas situações, mesmo que é feita uma minuta de acordo, né, um documento colocando todas as cláusulas do acordo, os juízes têm a prática, né, de marcar uma audiência para homologar esse acordo. Por quê? Para evitar situações em que o advogado celebra um acordo sem autorização do empregado. E para ver se realmente o trabalhador está entendendo, né? O que está acontecendo? Aquele acordo, né? O que ele está Exatamente. entendendo, é verdade, tá? E lembrando, pessoal, quando a empresa não cumpre o acordo, né? A gente está falando judicial aqui, tem uma multa. Né, pelo Exatamente. cumprimento desse acordo. Assim, dá mais segurança ainda do que você fazer um acordo sem acompanhamento de advogado nenhum, tá? De boca, né, que a gente fala. E se não cumprir, tem multa, tá bom? É uma garantia aí para o trabalhador que a empresa vai honrar com o seu compromisso, né? Essa é a intenção, o objetivo da multa. Exatamente. Lembrando que essa execução, por ser judicial, é todo um aparato, né? O trabalhador tem com assistido do seu advogado, ele tem a opção de bloqueio de valores, bloqueio de veículos. Se não houver pagamento, isso. Se não houver pagamento. Então, é uma segurança maior que você tem. Com certeza, com certeza. É muito importante frisar isso, porque às vezes o trabalhador pensa, não, mas eu não quero justiça, eu quero resolver. Mas tá, você vai resolver. E aí, você está disposto a ficar no prejuízo? Porque existe essa opção. Né? Infelizmente, exatamente. Então, questão de segurança mesmo. Eu creio que uma outra questão também que às vezes... Na verdade, só um ponto. Só perde tempo, porque às vezes o trabalhador não quer acionar a justiça, aí faz aquele acordo lá de boca, que normalmente ele sai no prejuízo, né? Porque o empregador vai querer colocar um valor bem inferior. Abaixo. Aí quando ele leva um calote, não sei se você entende, aqui no Ceará é calote. Não, aqui também entendemos como calote. Aí ele vai procurar o judiciário, ou seja, olha o tempo que ele já perdeu. E lembrando que, né, se eu der a cada mês que passa, eu perco um mês de direito, né, doutora? Porque eu tenho a questão da prescrição, tanto lá de 2 anos quanto a de 5 anos. Então, se eu demoro 1 ano e meio para entrar com a ação judicial, eu estou perdendo 1 ano e meio de direitos, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que eu sempre falo, consulte um advogado, entendeu? Mesmo que ele vai te falar, olha, vale a pena ou não vale a pena? Porque geralmente não vale. Mas é importante você ter ciência para você... Exatamente. Se você for lesado, você vai entrar... Você vai poder recorrer à justiça em tempo hábil para você reaver, né, sem ter nenhum prejuízo. Outra questão rapidinha, é até chato falar sobre isso, que às vezes as pessoas perguntam, não sei se a doutora ouviu um tipo de pergunta, meu advogado fez um acordo, mas eu não quis, eu não concordei, o que eu tenho que fazer? Essa é uma situação muito complicada, né? Infelizmente, a gente sabe que pode haver, é uma hipótese, né? Sim. Geralmente, se você não está confiando no seu advogado, ou você procure a subseção da OAB, ou você procure a própria secretaria da vara, ou revogue, né, a procuração, e primeiramente é tentar conversar, né, por intermédio principalmente da subseção da OAB, né, da presidência da OAB local, para você resolver essa solução. Mas você tem que ter em mente o seguinte: a relação entre cliente e advogado é uma relação de confiança. Confiança. Se você assinou uma procuração, é igual. Exatamente. Igual. Você assinou uma procuração para ele, nessa procuração, ela está dando poderes ao seu advogado de transigir.
Então, se na procuração está garantindo está sendo otorgado esse poder para o advogado, você está falando para o advogado, olha, o que você fizer, eu assino embaixo, né? Resumindo em miúdos. Bem no popular, né? Exatamente. Mas é assim mesmo. Então, se você assinou essa procuração com esses poderes, infelizmente, para você anular um acordo, né, celebrado por um advogado, você tem que demonstrar e comprovar que de fato houve aí uma lesão, tá? Uma lesão de direitos. Mas não fique calado. Se você se sentir lesado, você procure a ordem dos advogados da sua região, da sua cidade, né? E corra atrás. Já teve caso até do próprio juiz, né? O trabalhador conseguiu a tempo, né, se comunicar. Aqui a nossa Justiça do Trabalho ela é muito acessível mesmo. Nós temos aí servidores muito atentos, inclusive pacientes, né, com o próprio trabalhador, porque a gente sabe que tem servidores que não têm uma paciência de tratar, né? E aí o trabalhador tem essa liberdade de chegar, de se manifestar, né? E informar alguma irregularidade. O importante é avise, comunique ao OAB local. Porque se for um advogado que de fato não esteja honrando com seus compromissos, né, como advogado, é importante que a OAB intervenha para ele não ser punido só pro seu caso, mas que ele venha aí a ser não prejudique outras pessoas, né? Exatamente. E é muito importante essa colocação, pessoal. Vou entrar na justiça ou vou querer um advogado para acompanhar o meu acordo e tudo mais. Só feche, né? Veja realmente, né, o histórico, digamos assim, desse profissional. É igual médico, né? Você vai fazer uma cirurgia, sei lá, estética, né? Você vai em qualquer profissional, você não vai. Não vai. Exatamente. Então, se atente, né? E é uma relação de confiança, tá? Eu, por exemplo, já aconteceu uma situação que o cliente, assim, eu nunca vi o cliente, mas ele falou, não, doutora, sabe como é? Porque eu tive várias situações passadas, dando a entender que ele já teve algumas outras situações que ele não deu certo lá com o advogado dele por questão de confiança. E aí eu falei assim para ele, olha, é o seguinte, eu só fecho contrato quem confia em mim, tá? Se você não confia, eu não fecho contrato. Eu não fecho contrato, tá? Então, assim, é uma relação de confiança. Não adianta você fechar um contrato com um advogado que você não confia. Eu entendo que, às vezes, o cliente vem com algumas experiências anteriores que não foram boas e ele fica um pouco receoso, né? Mas pesquise. Igual médico, você vai fazer uma cirurgia, lipo, sei lá o quê, né? Você não pesquisa aquele médico? Mesma coisa com o advogado, pesquise, tá bom? E uma outra questão importantíssima é a especialidade, né, doutora? Porque é muito importante se você busca um trabalho de qualidade, né, e um trabalho, além de você pesquisar principalmente a postura do advogado, né, a sua ética, busque também um especialista. Porque principalmente na área trabalhista. Não é qualquer advogado que vai tratar do seu caso. Tem cálculo, a gente tem... diferente. Exatamente. É uma especializada, uma justiça, né? Muito, como eu posso dizer, muito minuciosa. Então, procure um advogado especialista, porque ele vai entender melhor, ele vai buscar melhor, vai lutar mais pelos seus direitos. É a minha opinião. Exatamente. Agora eu vou voltar à questão do médico, né, doutora? Você está com um problema aí no coração. Aí você vai tô falando de uma mulher, lógico. Aí você vai procurar um ginecologista? Assim, não vai. Você vai procurar um médico especialista. Com advogado, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? Você vai procurar um advogado especialista, né, na área trabalhista. Então é a mesma coisa. Doutora, você quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Então, eu vi uma pergunta aqui, Camila Águida fez uma pergunta sobre o período de redução. Né? Você pode fazer acordo. Mas eu lembrei, assim, nós vamos só dar uma pincelada muito rápida, porque eu e a doutora nós já vamos preparar, né, doutora, uma próxima live aí. Vai ter. Falando sobre os acordos trabalhistas que aconteceram na época da pandemia. E nós ainda estamos, né, nós estamos aí na segunda onda da pandemia. Estamos voltando, né? Aqui foi decretado em Fortaleza, né? A gente decretou a questão do lockdown. Começa amanhã, aliás, meia-noite agora. Já aqui.
todo mundo preso de novo, né? Aí não, né? Tá normal ainda? Então, a minha cidade parece que nós estamos assim, eh, infelizmente ou felizmente, nós ainda não estamos nesse momento, mas eu creio Uhum. que vai acontecer alguma coisa nos últimos dias, porque nossas cidades vizinhas, nós somos aqui em uma macro-região, então temos duas cidades vizinhas, Coronel Fabriciano fica no meio, temos Ipatinga e Timóteo. Ipatinga, salvo engano, deve entrar em lockdown, né? E Coronel Fabriciano, eu creio que vão também ter algumas medidas aí restritivas. Bem, Uhum. sobre esses acordos, né, que aconteceram no ano passado, muitos trabalhadores começaram a ficar confusos. Por quê? A empresa, não, nós vamos fazer acordo com você, nós vamos reduzir e tal. E o trabalhador continuou trabalhando normalmente, né? E tive um caso recentemente, o que aconteceu? A empresa fez o acordo com o trabalhador, né, para que de redução de jornada em 70%. E aí, o que acontece? Quando eu reduzo a jornada em 70%, o trabalhador tem que trabalhar 30%, ok? Então, por quê? Porque a empresa só vai te pagar 30% do seu salário, O correto? restante era o benefício, né? O Emergencial. restante era o benefício emergencial lá que o governo estava pagando. O Isso. que aconteceu? Doutora, eu trabalhei o dia todo. Eu trabalhei normalmente recebendo do meu patrão 30% e do governo os 70%. Está correto? Não está correto. E você pode recorrer a esse direito, porque muitos trabalhadores, a redução salarial é muito grande. Porque o que o governo estava pagando era baseado no salário correspondente à parcela de seguro. Uhum. Então, pessoas que às vezes tinham um salário maior, ele teve um prejuízo. Então, é importante, e isso também é uma motivação até mesmo para uma rescisão indireta, porque a Sim. empresa está descumprindo um acordo previsto em lei. Tá jogando a Então, conta do governo, né? Tá tentando se está esquivar. tentando se esquivar. Então, Também é motivo de preste rescisão muita indireta, com atenção, certeza. porque provavelmente pode acontecer de ser renovada essa possibilidade, né? Nós estamos aí, o governo está discutindo se vai reiterar, se vai reiniciar essa possibilidade de realização desses acordos. Então, fique de Pode ser olho. que saia alguma medida provisória nesses dias, né? Eu acho que Sim, sai. Eu eu acho. também estou. Eu imagino que sim. Salvo engano, o auxílio emergencial já foi reiterado, né? Já foi Uhum. restabelecido. Essa situação também em relação às empresas e trabalhadores, né? Que é dessa suspensão. Por exemplo, teve gente também que fez um acordo de suspensão e continuou Ai, trabalhando. meu Deus do céu, é. Totalmente ilegal esse tipo de prática. Então, tome cuidado. Nós vamos falar sobre isso na próxima live, Isso, porque é um com assunto certeza. muito importante. Ele é muito, a gente precisa de detalhar bem, porque muitas vezes como o funcionário, o Às trabalhador vezes ficou nem sabe. recebendo do governo, ele É, começa a ficar com receio. Ah, não, eles vão falar que eu estou roubando do governo. Mas não é isso. Então, nós vamos preparar uma próxima live a respeito desse sim, assunto, porque nós entendemos que é de fato muito extenso, sim. depende de mais discussão a respeito, né? Inclusive, se sair alguma medida provisória, alguma novidade legislativa, né, em relação a essa nova onda, a gente faz uma live aqui, nem que seja daquela de última hora, mas Sim, faz para informar vocês, tá bom, das novidades. Pois, doutora, eu agradeço ótimo. muito a sua Agradeço participação. também, foi um prazer, doutora. Foi ótimo, maravilhoso, tá? Eu vou tentar Sim, deixar a live salva, tá certo? Aqui ótimo. no meu Sim. IGTV, tá? Mas eu agradeço Aí eu bastante, vou espero que vocês tenham gostado da live. agradecer também. Fala só qual é o teu Instagram, para o pessoal te seguir também. Sim, o meu Instagram é Daniela. A minha cabeça. Eu Pode dar esqueci uma aqui, olhada aí, gente. pode dar uma olhada. Vou Pode procurar dar aqui. uma olhada, fica à vontade. Mas o meu Instagram é Bárbara Aguiar Advogada, tudo junto. O meu perfil é dedicado, direcionado para trabalhadores, tá bom?
danielafreitas.adv, então siga a doutora. Qualquer novidade em relação à medida provisória, segunda onda, a gente aparece aqui em live, tá bom? Para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Sim, a gente também faz posts, faz stories, enfim, estamos aí para informar mesmo os trabalhadores, porque é o nosso desejo, é a nossa profissão. É o nosso propósito, né? É a nossa missão. Com certeza. Com certeza, doutora. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.